ao nome do Senhor. Senhor, vamos orar agradecendo a Deus por cada ofertante, cada dizimista. Eu quero agradecer a todos que têm dizimado e ofertado, até mesmo de longe, da cidade de Curitiba, irmãos do norte do Brasil. Nós somos em poucos aqui. Se fôssemos olhar para o número de pessoas, já teríamos fechado as portas. Mas Deus tem levantado pessoas para sustentar a obra de Deus. E até agora, até hoje, Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado. E eu sou muito grato a Deus pela vida desses irmãos. O irmão Joanino, a irmã Andréia, lá de Manaus. O irmão Gerson, aqui de Itajaí. O irmão Carlos, de Brasília. E outros irmãos que dizimam, ofertam. Que Deus venha realmente abençoar as nossas vidas. E nós aqui estamos fazendo a obra de Deus com alegria. Vamos orar? E nesta oração, eu já vou dizer que as crianças vão ter um culto lá em cima, um cultinho delas, vão estar lá adorando a Deus, as crianças podem subir, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado ao Pai por esse momento, onde cada um trouxe na sua casa, Senhor, o dízimo, a oferta, porque nós entendemos, Senhor, que tudo que temos é Teu, e nós somos apenas dispenseiros daquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, nos abençoa, Senhor, faz com que nós possamos, Senhor, ver esta igreja cheia de vidas, e que possamos não só levar, Senhor, a Tua palavra, mas levar, Senhor, alimento ao necessitado, levar o abrigo àquele que tem frio, sermos porta-vozes, Senhor, da Tua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, nós vamos meditar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, não vai ser uma palavra longa, vai ser uma palavra que Deus colocou no meu coração. É a história de dois homens que se motivaram a seguir a Cristo. Dois homens que aparentemente, eu fico pensando na história desses dois homens, né? Viram tantos milagres, tantos prodígios, sentiram a presença real do Senhor Jesus falando entre eles, e de repente, diante das decepções que eles tinham na sua vida, eles deixaram tudo para trás, e eles recuaram na sua fé. Lucas capítulo 24, verso 13, e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disse: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para que tudo no que os profetas falaram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam,
E ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já inclinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos. Então, os seus olhos o conheceram, e ele desapareceu. Amém? Amém, querido? Esses dois homens, eu fiquei pensando na história deles, eles viram muitos milagres. Esses dois homens, certamente, durante toda a sua existência com Jesus, o período que eles passaram com Jesus, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles faziam parte dos 70 que seguiam a Jesus. 70 anciãos que estavam juntos com Jesus ali andando, 70 discípulos que viam muitas coisas que Jesus operava. E eles tinham expectativas, diga comigo, expectativas. Sabe, nós temos expectativas, muitas vezes na casa de Deus, na nossa vida pessoal. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos ideais, nós temos dentro de nós, em cada um de nós, vontade de que algumas coisas aconteçam de um jeito. E nós projetamos que seja desse jeito. Só que esses homens, eles, diante das expectativas que eles estavam, o texto nos fala que no dia mais importante da humanidade, no dia que Jesus ressuscitou, no dia que Jesus venceu a morte, apareceu as mulheres lá no sepulcro, e eles sabiam do que tinha acontecido. No dia em que eles ouviram os apóstolos indo lá, procurando por Jesus, não encontrando ninguém, naquele mesmo dia, ao invés desses homens estarem em Jerusalém obedecendo o que Jesus os havia mandado, eles estavam retrocedendo na sua caminhada. Quem aqui já teve vontade de retroceder? Todos, eu acho que todos. Vontade de parar, vontade de voltar atrás. E Satanás, ele não brinca. E quando ele quer nos parar, nós começamos a olhar apenas os problemas e esquecemos de que existe algo muito maior do que as dificuldades que nós enfrentamos. Existe algo muito mais poderoso e muito mais profundo do que as tribulações que nós vivemos na nossa vida. Existe sobre nós uma promessa, aleluia. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, sobre a tua vida tem uma promessa, sobre a tua casa tem uma promessa, sobre o teu ministério tem uma promessa, aleluia. E ninguém pode tirar o cumprimento dessa promessa da tua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você crê nisso nessa noite? Deus é fiel para cumprir esta promessa. Aqueles homens tinham a promessa, eles tinham o chamado, eles tinham o ardor no coração, eles temiam a Deus. Porque quando nós vemos aqueles saindo, nós pensamos: não, pessoas que não temiam, não, eles temiam a Deus. Eles amavam a Jesus, diga comigo, eles amavam a Cristo. Mas diante daquilo que havia acontecido, eles ficaram tão tristes que eles abandonaram tudo. Quantas pessoas largam Jesus assim? Por causa das tristezas da vida, por causa dos problemas da vida, por causa das dificuldades mesmo do reino de Deus, elas largam a Jesus e elas querem retroceder na sua caminhada, elas querem voltar atrás. Elas pensam que simplesmente porque não foi do jeito que elas queriam, não serve mais, tem que ser do jeito que eu quero. E muitas vezes esses homens, eles tinham expectativas, e Deus não faz do jeito que nós queremos. Aleluia, Deus está muito acima da nossa vontade e do nosso querer. Eu quero dizer para você, que quem sabe Moisés pensará: quem sabe se eu for a Faraó um dia, eu posso libertar esse povo que eu tanto amo. Mas a Bíblia diz que Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó, porque Moisés sabia que não era do jeito que ele queria, do jeito mais fácil, mas era do jeito que o Senhor queria sobre a sua vida. Eu fico pensando, meu irmão, Davi, quando recebeu a unção de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 17, ele poderia pensar: eu vou assumir agora o reinado, eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida, será que esse é o caminho mais fácil? Mas Davi sabia que não era do jeito dele, mas era no tempo de Deus que ele ia entrar como rei sobre Israel, meu irmão. Eu quero dizer para você nesta noite, que no tempo de Deus sobre a tua vida vai acontecer a promessa.
No tempo de Deus sobre a sua vida, Deus vai cumprir aquilo que prometeu, aleluia. Eu quero pregar nesta noite um Deus que cumpre promessas, um Deus que está conosco, mesmo diante das dificuldades. Mas quantos que têm largado a promessa? Quantos têm voltado atrás? Quantos têm abandonado, quem sabe até o chamado, porque têm olhado mais para as pessoas do que para Cristo, porque têm olhado mais para os problemas do que para Cristo, porque têm olhado para as situações acima de Cristo? Mas nessa noite não olha para mim, não olha para a igreja, não olha para a placa, não olha para a roupa que eu estou vestindo, olha para o Senhor Jesus, porque Ele não vai te decepcionar jamais. Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Não existe amor maior do que o dele sobre a nossa vida. Sabe, meu querido, eu fico imaginando, Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém, era um povoado. Aqueles homens estavam abandonando o chamado, eles estavam abandonando Jesus, eles estavam voltando atrás. E eu aprendo algumas coisas com isso. A primeira coisa, que mesmo no caminho de Emaús, Jesus trata com a nossa desistência. Deus é tão bom que quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes eu pensei em desistir, mas o Senhor me sustentou pela mão, aleluia. E aí eu me ergui em Cristo e disse: Senhor, eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para Jesus, porque o Senhor é fiel, aleluia. E eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu irmão. Mesmo diante da nossa desistência, quantas vezes você que está ouvindo na live a minha mensagem, ou você que está vendo aqui na igreja, Assembleia de Deus Oicós, quantas vezes nós falhamos, mas mesmo assim Ele nos levanta. Quantas vezes nós fracassamos em promessas, mas mesmo assim Ele estende a mão para nos abençoar. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, mas mesmo assim Ele nos ama, aleluia. Que amor é esse, pastor? É o amor de Cristo pela nossa vida. Deus te ama assim, aleluia. E o amor dele pela mim e pela tua vida é imensurável. Eles pensaram em desistir, eles estavam voltando para trás. No versículo 15, fala que eles estavam retornando para casa, para Emaús. O que tinha Emaús, pastor? Tinha o passado deles, a família deles. Quando Jesus chamava alguém, ele dizia: ei, larga tudo que tem e siga-me. Ele chamou Pedro e falou: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, larga tudo que tem e siga-me. Ele chamou Mateus, que estava na coletoria de impostos. Ele disse: ei, Mateus, levanta aí, segue-me, aleluia. Todos largaram tudo que tinham para seguir a Jesus. E agora eles estavam retornando para aquilo que tinham. Mas mesmo diante dos nossos fracassos, o texto diz que Jesus foi ao encontro deles. Eu quero que você entenda aí, para aí tudo aí. Sabe, meu querido, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele poderia ter aparecido, quem sabe, lá para o sumo sacerdote, Anás e Caifás: olha que eu ressuscitei para você ver que eu sou o Cristo. Mas ele não fez isso. Ele poderia ter aparecido, quem sabe, para Nicodemos, que nasceu de novo, e dito: Nicodemos, você cuidou do meu corpo. José de Arimateia, você emprestou o túmulo para que eu fosse enterrado. Eu vou aparecer para você porque você merece. Ele poderia ter aparecido para Maria, sua mãe: Maria, eu vim aparecer para você porque você foi minha mãe aqui na terra. Eu quero que você veja que eu ressuscitei. Mas ele foi atrás do que se havia perdido. Ele foi atrás do impossível. Aqueles homens estavam desanimados, e ele foi para sarar o coração deles. Hoje Jesus está indo atrás de você, aonde quer que você esteja. Quem sabe você esteja vendo pela live, Jesus te alcança na sala da tua casa hoje. Oralabassube canta. Enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo te alcança onde você está, e Ele vai te levantar hoje nesta noite. Ele vai erguer você nesta noite. Ele quer ter um particular conosco nesta noite. Não foram eles que foram atrás de Jesus, mas Jesus foi atrás deles. A Bíblia diz que Jesus foi atrás deles. Não importa o quão distantes estejamos da vontade de Deus, Jesus vai atrás de nós. Não é isso, Maico? Quantas pessoas estão aí no mundo perdidas, nas drogas? Quantas pessoas estão no mundo agora em barzinhos, agora fumando narguile? Quantas pessoas estão bebendo? Quantas pessoas estão aí, quem sabe, cantando músicas que não agradam a Deus? Mas olha que Deus de amor é. Deus já as alcançou e as escolheu. E essas pessoas entrarão pelas igrejas, algumas dessas igrejas do tempo do fim, e elas serão, aleluia, usadas poderosamente na mão do Senhor, porque o Senhor vai atrás daquilo que se havia perdido.
é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor, é o Deus de compaixão, é o Deus de bondade. Eu cresci, eu conto isso aqui sempre porque eu gosto de contar essa história, porque é verdade. Eu cresci numa igreja muito tradicional, uma Assembleia de Deus muito tradicional, e quando eu me enfraqueci na fé, eu me lembro que meu pai uma vez chegou para mim e falou assim, ó, você caiu da graça, nunca mais Deus vai te usar como te usaria antes. Você se afastou da igreja, parou de congregar, eu entrei na marinha, acabou, aquele projeto está rasgado. E quando Jesus me trouxe de volta, eu pensei que o Senhor ia tacar na minha cara todos os meus pecados e as minhas fraquezas e os meus erros. Eu pensei que Jesus jamais ia me usar, por quê? Porque eu tinha negado a Ele, eu tinha falhado com Ele. E eu me lembro que eu fui na igreja e quando eu vim para Jesus, de verdade, quando eu reconheci Ele como meu Salvador, a primeira palavra que Ele disse para mim, sabe qual foi, pastor Ednei? Eu estava com saudade de ver você cantando na minha presença. Todo o tempo eu estava segurando as tuas mãos, porque Satanás queria ceifar a tua vida, mas eu disse, não, ele é um escolhido meu para levar a minha palavra, nesse tempo do fim, meu irmão. Você é uma escolhida, hein, Michael? Não é coincidência os livramentos que Deus fez na tua vida. Você está aqui porque Deus te livrou. Você está aqui, Jussiel, porque Deus te livrou. Você está aqui, Diego, porque Deus te livrou. Jefferson, você está aqui porque Deus te livrou. Meu irmão, Deus nos livrou, aleluia, porque Deus tem projeto na nossa vida. Quantos creem que são projetos de Deus? Projeto de Deus. Diga, eu sou projeto de Deus. Esses homens, eles saíram, recuaram, e eles foram embora. Jesus foi até eles. Jesus foi atrás de Pedro. Quando Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus vai lá no mar da Galileia. Pedro está pensando em desistir, recuar. Jesus pega, ele está pescando. Jesus prepara um peixe. E ele faz a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Primeira vez que Pedro negou a Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. A segunda vez que Pedro negou a Jesus. Pedro, de verdade tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro entendeu que o amor dele por Jesus era falível. Não era um amor ágape, era um amor humano. Era um amor, quem sabe, filhos. Era um amor de amigo. Mas ele não entendia a magnitude do amor de Deus. Mas naquele dia, o Senhor foi atrás de Pedro, restaurou a comunhão com Pedro e fez de Pedro apóstolo, aleluia. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, Deus está indo atrás de você, aonde quer que você esteja. Deus não deixa ninguém para trás, aleluia. Deus não deixa, não abandona soldado ferido no meio da batalha. Deus ama aquele que está perdido. Olha que coisa linda. Uma das coisas que eu aprendi no exército é que você não pode deixar quem se machucou para trás. E eu me lembro que uma vez, eles eram gente boa no quartel, né? Eu era magro na época, e um gordinho que tinha lá, o mais gordo na artilharia, se machucou, e tinha 4 pessoas. Eu era 5. Um era o chefe da patrulha, e logo quem se machucou? O gordinho. E o tenente falou assim: vocês vão deixar ele para trás? E vai 2 em 2 carregando o gordinho nas costas. 12 quilômetros. E o gordinho, meu pé, e a gente carregando o gordinho nas costas, até chegar lá na base. E aí o tenente falou assim para mim, assim, quando nós chegamos na base: parabéns. Por quê? Porque quem está comandando pessoas não deixa ninguém para trás. Aleluia. Ei, Jesus não vai te deixar para trás. Jesus nunca vai te deixar para trás. Jesus sempre vai estender as mãos para te puxar de volta, porque o amor dele, ele é assim imensurável. Só que tem uma coisa: você pode se jogar fora, se você quiser. Se esses 2 tivessem ouvido Jesus e falado assim: não, nós não vamos voltar para Jerusalém, eles teriam salvação? Sim ou não? Não. Eles teriam se perdido. Eles teriam voltado atrás na sua caminhada. Mas diz o texto que quando eles ouviram Jesus falar, eles estavam cegos e eles não reconheceram que era Jesus. Porque quando nós deixamos Jesus para trás, nós paramos de ver, sabe, as promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós não conseguimos identificar que o Senhor está conosco, e nós só conseguimos ver os problemas. Eles chegaram para Jesus dizendo assim: ei, nós esperávamos que Ele iria restituir Israel.
nós tínhamos projetos com Ele, nós tínhamos sonhos com Ele, nós idealizamos tantas coisas com Ele. Eles estavam tristes. Jesus olha para eles e diz: ei, vocês estão tristes, vocês estão desanimados, vocês estão assim como um semblante diferente, porque Jesus nos ama tanto, que quando nós estamos tristes, Ele nos conhece, aleluia. Olha, você pode estar triste aqui nesta noite, mas o Senhor quer te dar alegria, alegria de verdade, alegria que o mundo não pode tirar de você, alegria que Satanás não pode roubar da tua vida. Deus conhece você quando você está triste. Eu me lembro que uma vez eu vim para a igreja, e eu estava sorrindo assim, mas eu estava triste. Já aconteceu com você? Você está sorrindo, mas você está triste. As pessoas olham para você, você está sorrindo, parece que você está bem, mas só Deus sabe como está o teu coração. Mas só que Jesus, quando Ele viu que eles estavam tristes, quem sabe eles não demonstravam na aparência, mas Deus enxergava o coração. É Deus que sonda o teu coração nesta noite. Ele conhece o teu deitar, o teu assentar, o teu levantar. Antes de uma palavra sair da tua boca, Deus já conhece. Ei, se você está triste aqui nessa noite, o Deus da alegria está neste lugar. O Deus que tem todo o poder para sarar essa tristeza está aqui nesta noite. Eles estavam tristes. Jesus falou: ei, por que vocês estão tristes? E eles começaram a falar e a conversar. E começaram a colocar diante de Deus a sua tristeza, decepção. Alguém já se decepcionou alguma vez aqui? Na vida? Eu me decepcionei já com pessoas, já me decepcionei dentro da igreja, eu já me decepcionei com pessoas fora da igreja, já me decepcionei com pessoas da minha casa, da minha família, não minha esposa e minhas filhas, né? Mas eu me decepcionei com parentes, já me decepcionei com promessas que não foram cumpridas. Eu já me decepcionei tanto na minha vida, mas Jesus jamais me decepcionou, aleluia. Jesus jamais, Ele sempre esteve comigo. Eu estou aqui nesse altar, aqui pregando esta palavra, e o Senhor está comigo aqui nesta palavra. Eu quero declarar em nome de que essa palavra vá de encontro ao teu coração. Você que está decepcionada, decepcionado, e que o Senhor te levante nesta noite, te dê fé, te dê ânimo para conquistar, para vencer, para enfrentar as dificuldades da vida. Decepção. E eles conversavam. Certamente não eram sobre as curas de Jesus, não era dos milagres de Jesus. Eles não vinham falando para aquele homem. E tem um detalhe no texto que ninguém observa. Ele diz: você não ouviu falar de Jesus o profeta? Diga: Jesus o profeta, poderoso em obra. Hein, Marco? Para eles Jesus era só um profeta. Eles não reconheceram Jesus ainda como filho de Deus, porque eles não conseguiram vislumbrar que Ele era muito mais do que uma pessoa que curava, uma pessoa que multiplicava pães, uma pessoa que fazia cego enxergar, que expulsava demônios. Não, Jesus é muito mais que isso. Às vezes tu vai em umas igrejas aí que aquele movimento, né? Pessoas na frente dizendo que foram curadas, pessoas caem endemoniadas. Jesus é muito mais que isso. É assustador, mas Jesus é muito mais que isso. Porque o maior milagre que Jesus faz na nossa vida, pode crer que eu estou falando nessa noite a palavra de Deus, é pegar você quebrado, mudar a tua vida, pegar o teu passado, jogar no mar do esquecimento, lavar você no sangue dele e fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. É um novo nascimento. Esse é o maior milagre que Jesus quer fazer aqui nesta noite. Você vai nascer da água, você vai nascer do Espírito. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Expulsar demônio, tem pessoas que estão aí fora expulsando demônio, aparentemente, mas não é no poder de Deus. Existem cursos na internet para expulsar demônio. Quem já vou falar nisso? Cursos para expulsar demônio, olha que absurdo. Cursos para falar em línguas estranhas. Tem pessoas que estão falando línguas aí, não é a língua do Espírito Santo, porque estão sendo inundados com tanta coisa ruim, tanta coisa suja que não presta. Satanás tem se manifestado porque é o tempo do fim, mas o maior privilégio que você tem nesta noite é sair daqui transformado, e com a paz de Deus inundando o teu coração. Aqueles homens viram muitos milagres, mas para eles Jesus era apenas um profeta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É o nosso Salvador? É o nosso amigo? É o nosso Senhor? Alguém já recebeu uma ordem de Jesus que não queria fazer e teve que fazer aqui?
Meu irmão, é difícil, né, Nevânia? Porque as pessoas querem Jesus, mas elas não querem obedecer a Jesus. Jesus dá uma ordem para elas não obedecem, ainda falam assim: Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não vou cumprir, não vou obedecer, não vou fazer. Eu não vou seguir. Não dá. Sabe, servir a Jesus é deixar que o jugo dele esteja sobre a nossa vida e que ele comande a nossa vida em tudo aquilo que nós façamos para a glória de Deus. O Senhor, Ele não quer estar contigo só algum dia na semana, não. Ele quer governar a tua vida. Ele quer ter o seu Salvador, o seu Senhor. Ele quer que você reconheça Ele como Deus sobre todas as tuas coisas, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre tudo aquilo que você colocar à tua mão. Meu irmão, deixar Deus governar a vida é difícil. Porque dizer não para nós mesmos é a coisa mais difícil. É muito difícil. Eu tenho um temperamento um pouco forte. Eu me lembro uma vez que fui na igreja. Eu falo sempre os meus testemunhos, né? Mas eu vou falar de Paulo, então. Vou falar de mim, mas não. Vou falar de Paulo. Paulo tinha um temperamento difícil. Tinha ou não tinha? Ele falava tudo, ele era meio aquele colérico, assim, que falava tudo e fazia tudo. Certa vez na viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos, e na primeira viagem missionária, João Marcos quis voltar para se despedir da mamãe, e Paulo não gostou, e quando foi na segunda, queria levar de novo João Marcos, e Paulo disse: não, ele não vai comigo não, ele me abandonou da primeira vez, eu não quero andar com esse garoto. Aí Barnabé teve uma briga com Paulo, olha que coisa, eles brigaram, e Paulo falou: então leva Silas então, eu vou com Silas, você vai com quem você quiser. Aí Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas. Olha que coisa linda isso. E Paulo tinha um temperamento complicado. Paulo, ele tinha um temperamento colérico, ele era evasivo, e muitas vezes ele falava tudo o que pensava, e ele tinha um temperamento um pouco trabalhoso, vamos dizer assim. Mas Jesus entrou, aleluia, na vida de Paulo, e Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo pela minha vida. Paulo sabia que não era mais ele que vivia, mas era Cristo que vivia através de Paulo. Eu quero dizer para você, se você quer seguir a Jesus como esses dois discípulos foram alcançados por Jesus, você vai ter que morrer para você mesmo, você vai ter que morrer para as suas vontades, você vai ter que morrer por teu eu, e você vai ter que nascer para Cristo Jesus. Quem vai governar é o Senhor, quem vai dirigir é o Senhor, quem vai fazer é o Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui visitando a igreja. O Espírito Santo está visitando você aí, aleluia. Você que entende que o Senhor quer e tem obras a fazer na tua vida, Deus está te visitando nesta noite. Será que você estaria disposto a dizer: Senhor, eu quero morrer? Eu quero morrer. Eu me lembro no exército, eles botavam a gente naquele tubo de um túnel, fechavam a porta, botavam um gordinho na porta do túnel e jogavam lacrimogênio e jogavam gás de pimenta, e nós tínhamos que passar ali alguns minutos para treinar a gente, para a guerra. E por que isso, pastor? Porque na guerra, meu irmão, é assim, é gás de pimenta, é lacrimogênio. Se o sargento que comanda 10 pessoas vê o lacrimogênio e começar a gritar: eu vou voltar, estou com falta de ar, acabou a guerra. Todo o pelotão dele morre, tem que estar preparado para o combate. E aí, o treinamento era forte. Era lacrimogênio, gás de pimenta, fechava a porta, e nós ficávamos 4 minutos ali dentro. E quando fechou, eu prendi a respiração, aguentei 1 minuto. Mas depois que eu fui respirar, ardeu meu nariz, meu olho começou a chorar. O rapaz que era gordinho estava atrás de mim. Uns magrinhos na minha frente: abre a porta, eu estou morrendo, abre a porta. Eu no meio: meu Deus, e parecia que o tempo não passava, Eu comecei a entrar em pânico. E eu falei: meu Deus, eu vou morrer aqui dentro, vou ter um ataque cardíaco aqui dentro. E eu: calma. E foram os 3 minutos mais longos da minha vida. E quando eles abrem assim, você sai, alguns desmaiam, alguns colocam tudo para fora. E na hora que nós passamos por esse processo, nós perguntamos: para quê? Para quê? Para ter força e vigor para suportar o combate. Tem pessoas que largam a caminhada, por quê? Porque quando vem um lacrimogênio, quando vem um gás de pimenta, eu vou largar. Porque seguir a Deus, pastor, eu vi na televisão que é moleza, é fácil.
Deus só tem bênçãos para derramar sobre a minha vida. O caminho é estreito, é apertado, que conduz à vida, e poucos entram por ele. Para você seguir a Jesus, você vai ter que morrer, aleluia. Para você seguir a Jesus, você vai ter que negar o seu eu. Para você seguir a Jesus, você vai ter que negar o seu temperamento. Meu irmão, se você não consegue perdoar, se prepare, Deus vai fazer você ser tão achuvalhado, porque se você for seguir a Jesus, ou você perdoa, ou você não segue a Jesus, e Deus vai trabalhar, vai ser o gás de pimenta que Deus vai colocar sobre você, tudo isso para você entrar na presença dEle. Quantos querem seguir a Jesus, amém? Esses dois aqui foram para Emaús, e eles tinham expectativa, fala comigo, expectativas. E qual era a expectativa? Eles queriam que Jesus governasse Israel. E eles focavam só nas dificuldades. Nós somos assim. É só nas dificuldades que nós focamos. Teve um dia que eu estava na minha casa, orando, falando com Deus das dificuldades. Eu falei tantas dificuldades para Deus. Você pode dizer assim, mas qual a dificuldade, pastor? Porque para os outros, sempre a nossa vida é um mar de rosas. Pastor está bem, chega a estar gordinho. Não tem dificuldade nenhuma. Está legal pra caramba aí. Eu encontrei alguém que falou assim, rapaz, está com 50 anos, nem tem ruga direito, cabelo branco. Você deve ver uma vida assim, só de tranquilidade, paz. E eu disse para ele, no mundo nós temos aflições. Todos nós temos dificuldades. Você que entrou aqui, todos nós temos dias maus, todos nós temos questionamentos. Eu me lembro que eu fui falar para Deus e falando, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E aí? Você só vai falar das dificuldades? Agora fala das vezes que eu te abençoei, fala das vezes que eu provi teu ministério, fala das vezes que eu te usei, pessoas foram curadas, fala das vezes que você viu família chegando na tua igreja quebrada, e Deus te usou para restaurar relacionamentos. Fala para mim sobre isso. Nunca foi você, sempre fui eu. Eu estou segurando nas tuas mãos. Para de focar nas dificuldades e começa a olhar para as bênçãos que eu derramo sobre a tua vida. Meu irmão, para de olhar para os problemas. Começa a olhar para as bênçãos que Deus derramou sobre você. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga ao teu coração aquilo que te promove fé. Traga para a tua casa aquilo que te promove ânimo e vitória. Nenhum deles falou para Jesus assim, ei, eu quero trazer à memória tudo que ele fez. Jesus tinha ressuscitado. Eles contaram para Jesus, ele ressuscitou. Mas nós estamos perdidos, estamos indo embora, estamos voltando. A Bíblia diz que Deus se revelou a eles. Eles falaram assim, entra na minha casa. Ceia com a gente, está tarde, é perigoso. Entra aqui em casa. Eu tive a oportunidade de ir a Emaús, lá em Jerusalém. Fica a 10 quilômetros do centro de Jerusalém. E eu tirei uma foto, eu andando assim no caminho. Eu sou meio brincalhão. Eu andando sozinho assim, com a Bíblia na mão no caminho. Aí o camarada falou, que isso? Porque eu vou tirar foto assim. Eu vou tirar foto no caminho de Emaús. Aí ele falou assim, mas tirar uma foto assim, andando assim, meio sem sentido. Eu falei assim, você não está vendo não? Ele está comigo aqui. Assim como ele esteve com os 2 discípulos, ele está comigo. Aí, alguém ouviu eu falar aquilo brincando e falou assim, prega para a gente sobre Emaús. E Deus me deu uma palavra lá sobre Deus não deixa você no meio do caminho. E nós fomos para o meio de um lugar, assim, de um matagal, assim, um mato que tinha próximo do caminho de Emaús. E eu comecei a pregar sobre que Deus está conosco no meio do caminho. Tinha uma pessoa que estava afastada do caminho do Senhor. E ela, ouvindo a palavra, ela começou a chorar. E ela diz assim, Deus me trouxe para Israel para ouvir esta palavra, porque muitas vezes eu me senti só no meio do caminho. Mas hoje eu vejo que Deus sempre esteve comigo no meio desse meu caminhar. E aqui em Emaús, o Espírito Santo me tocou, eu tenho que voltar a caminhar com Deus. E ele se converteu ali ao Senhor, até hoje serve a Cristo Jesus, meu irmão. Sabe, Deus está contigo no meio do caminho. Você não está só não, o Senhor está com você. Quem sabe você esteja como eles, não consegue ver Jesus, mas Ele está contigo. Porque às vezes não conseguimos ver Jesus. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e começamos a deixar de ver Jesus. Olhamos para o vento, olhando para o mar, olhando para a tempestade, cadê Jesus?
Jesus sempre está conosco no meio do caminho. Eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Aleluia. Quando você recebe essa palavra aqui nesta noite, você pertence ao Senhor, o Senhor está contigo, o Senhor nunca te deixou só. Ai, xalabá, suricanta, labá. Meu irmão, ele se revelou, foi comer com eles. Chegou lá, Jesus entrou na casa. Quem é que partiu o pão na casa? Era o dono da casa. O dono da casa tinha a honraria de partir o pão para receber o convidado. Mas quando eles entraram na casa, Jesus foi lá para o meio, orou, pegou o pão. Eu quero que você pare para pensar nisso. Eles estavam quebrados, eles estavam sem esperança, eles estavam com todos os seus projetos partidos, eles não tinham mais, quem sabe, vigor para caminhar. Aí Jesus vai, parte o pão. Quando ele parte o pão, eles olham e reconhecem que é Jesus. Eles reconhecem que é Jesus. E sabe o que Jesus faz? Desaparece no meio deles. Aí eles voltam para Jerusalém correndo. E no meio do caminho eles vieram dizendo: você não notou que quando ele falava o nosso coração queimava? Você não. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele trata o nosso emocional, ele sara o nosso coração, ele tira aquilo que precisa ser tirado e coloca o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a tratar as feridas, começa a derramar azeite, começa a dar o bálsamo que você precisa. Aleluia. Você chegou aqui machucado, tem bálsamo para você nesta noite, tem cura para você aqui neste lugar. Aleluia. Eu não tenho nada para fazer para você, mas Jesus, aquele que eu creio, aquele que eu prego, aquele que está na minha vida, aquele que está na vida desta igreja, aquele que é o Senhor desta obra, Ele tem uma palavra de vitória para você. E hoje nessa noite Ele quer curar as tuas feridas, Ele quer sarar você de todas as tribulações e lutas que você tem enfrentado. Jesus quer sarar o teu coração. Eles voltaram para o caminho de Emaús, e eles foram reavivados pelo Senhor, reanimados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Eu me lembro que quando nós tivemos a Covid, eu e a pastora, nós ficamos com falta de ar, não conseguimos respirar, não conseguia andar, não conseguia dar um passo sequer. E quando me botaram no oxigênio, parecia que eu estava bom. Botou oxigênio em mim, eu voltei a respirar, estou normal. Mas quando eu tirei o oxigênio, só um pouquinho, para ir no banheiro, que era do lado daquela porta, eu não conseguia chegar na porta. E aí botavam de novo o oxigênio. Aí botaram um extensor do oxigênio, porque eu fui no banheiro tomar banho, e eu com vergonha de chamar a médica, né, a enfermeira, porque é humilhante. Quem já ficou internado sabe, né? Eu fiquei num apartamento, eu tinha que chamar a enfermeira, e a enfermeira ia lá e ficava olhando. Ou então o enfermeiro, o cara tomar banho. Poxa, humilhante. Aí eu pensei, não, eu vou prender respiração, vou tomar um banho correndo rapidinho. E saí para tomar banho, tirei o oxigênio, puf, e fui correndo, abri o chuveiro. Quando a água caiu no corpo, fui querer respirar, não conseguia respirar, comecei a ficar desesperado. Eu olhei um botão vermelho que tinha assim, na ponta tinha um botão vermelho, tipo, em caso de morte, grite, não aperte no botão vermelho. Eu pensei, vou morrer, vou apertar o botão vermelho. Mas naquele desespero, não apertei o botão vermelho. Falei, não, vou até o fim. Fui até o fim. Quando eu voltei para a cama, eu apertei o botão vermelho. Aí entrou a médica lá, o meu coração estava quase 200 batimentos por minuto. E a médica falou assim, o enfermeiro falou, você poderia ter tido um infarto. Se você tivesse problema no coração, você tinha morrido. Teu coração deu um pique aí que parecia que tu ia ter um negócio assim. E na hora eu pensei, fiquei com vergonha de chamar a mulher, fiquei com vergonha de pedir socorro. Quantas pessoas têm até vergonha de colocar para fora aquilo que estão vivendo? Ninguém sabe, pastor, porque eu tenho vergonha desses conflitos que eu passo dentro da minha casa, do meu coração, entre eu e Deus. Mas o Senhor te conhece. O Senhor, Ele conhece você por dentro e por fora. E não adianta você ter vergonha diante dEle, porque a Bíblia fala que todos nós estamos nus perante a sua presença. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele passeia no meio da igreja, Ele vê a nossa vida, Ele contempla as nossas mazelas, Ele contempla as nossas inquietudes. Aqueles dois homens estavam nus diante do Senhor. Jesus chama eles de nécios. Fala comigo, nécios. Sabe o que é nécio? Perderam a fé.
Porque no meio, quando nós fugimos da presença de Deus e fugimos para Emaús, a primeira coisa que nos acontece, nós perdemos a fé, nós deixamos de acreditar, nós deixamos de crer. Nós pensamos, não, isso acontece também, ele sabe da minha vida, ela sabe da minha vida, ele me conhece, ele sabe o que eu estou passando, é por isso que ele está falando isso. E nós não conseguimos mais crer, porque nós pensamos, não, aí ele está falando aquilo que ele sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece você, aleluia. Eu não sei, aleluia, de tudo que acontece na tua vida, não. Mas existe um Deus no céu, aleluia, que está me usando nesta noite para dizer para você: ei, eu conheço você. Eu sei quem você é. O coração deles começou a arder. Já aconteceu do teu coração queimar na presença de Deus? Já aconteceu do teu coração começar a arder na presença de Deus? Você começa a sentir que aquela palavra vem do Espírito Santo, qual é o teu coração? E às vezes Deus usa pessoas que nós nem imaginamos no nosso trabalho, pessoas que nem servem a Deus, de repente estão falando conosco, você sente que é Deus usando ela para nós. Já aconteceu? Comigo já. E você olha e fala assim: meu Deus, Deus está usando aquela pessoa para mim. E o coração deles começou a queimar, e a Bíblia diz que essa chama que entrou no coração deles mudou a mensagem deles. Eles não começaram mais a se queixar da morte do Senhor, mas eles voltaram para Jerusalém e anunciaram aos apóstolos que Jesus estava vivo. Meu irmão, eu quero que você entenda, eles entraram, os apóstolos estavam reunidos, esperando no cenáculo. Entra aqueles dois jovens, ninguém tinha visto Jesus, entra aqueles dois discípulos, e eles falam: ei, Tomé tinha falado, ei, eu só creio se eu tocar nele. De repente, chega os dois, ele apareceu para nós no caminho de Emaús, ele disse que ressuscitou, nós vimos o Senhor, e eles começaram a ficar assim. Será? Quando eles estão conversando, Jesus passa pela parede, assim, entra no meio deles. Teve na escola dominical, uma vez que eu participei, que um irmão falou assim: peraí, você acredita que Jesus passou pela parede? Eu falei: claro, claro, passou, porque ele estava num corpo glorificado. Ele passou pela parede, entrou no meio dele, falou, e saudou a todos os discípulos, os dois ali contando que tinham visto Jesus. De repente ele olha para Tomé e diz: Tomé, toca nas minhas mãos. Tomé, toca aqui na lança. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Meu irmão, Deus te trouxe hoje nessa noite aqui para dizer para você: Ele tem atravessado paredes para falar contigo, Ele tem caminhado contigo até em Emaús para falar contigo, Ele tem usado pessoas para falar contigo, e Ele está me usando para dizer nesta noite para você: volte para Jerusalém, volte para fazer aquilo que Deus te chamou, porque o projeto que Ele tem na nossa vida e na tua vida é maior do que você possa imaginar. Esse projeto não tem ninguém que possa impedir. E nessa noite Ele me trouxe como profeta para dizer para você: eu vou cumprir na tua vida a minha promessa. Se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos. Cadê o... Você conhece os dois discípulos no caminho de Emaús? Os dois discípulos no caminho de Emaús? Está o seu livro aí? Ela vai cantar comigo aqui. Vamos cantar nós dois? Eu não canto bem igual a senhora, mas a gente vai tentar. Eu não sei tudo também. Vou pegar até aqui no meu... Isso. Um viajante. Olha aí, ensino é lindo. Aproximou. Olha. Está funcionando. Feche teus olhos aí. Vamos ver se eu vou lembrar aqui. Os dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco.
Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco. O nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Partiu e deu. Partiu e deu. Ele então reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante eles desapareceram. No mesmo instante ele desapareceu. Alalabassuri calaba. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos Que pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Mais uma vez, fica conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia! Fica conosco, Senhor, fica conosco, ora Maria, glória. Aleluia! Jesus está aqui, eita Deus! Ele está aqui, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Quem sabe pensou, eu vou lá. Eu queria tanto que Deus falasse comigo alguma coisa. Deus está dizendo, eu quero ficar com você. Eu quero ceiar na tua casa. Eu quero estar no centro da tua decisão, da tua família, Eu quero te abençoar, minha irmã, meu irmão. Você que está vendo pela live, eu quero te abençoar. Eu quero segurar nas tuas mãos. Eu quero ver você caminhando comigo. Eu quero fazer você voltar para Jerusalém. Aleluia! É isso que eu quero fazer na tua vida. Eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está. Senhor, meu Deus, meu Deus, eu senti a tua presença aqui no meio desta palavra. Ó Pai, eu te peço que esta palavra é viva, eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela faz aquilo que lhe apraz. E nós carecemos, Senhor. Fica conosco, fica na nossa família, fica no nosso coração, fica no meio das nossas decisões. Fica, Senhor, conosco todos os dias, que possamos ser abençoados e alcançados por essa graça. Entra na nossa casa e ceia conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença e por esta palavra poderosa, no nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Pode se assentar, pode se assentar. Queridos, vamos desligar ali a nossa live ali, já que já terminou. Para você que está pela live, que o Senhor te abençoe. Que a bênção do Senhor te alcance e que a graça dele venha a abundar na tua vida, no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus.